Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Quais são as últimas por aí, Barão? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Foi o pior dia até agora, desde o início da pandemia aqui nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, 3.140 pessoas morreram por causa da Covid-19. Você pode fazer comparação com 11 de setembro, aí você pode pegar não só as Torres Gêmeas, Pentágono, Virgínia, você pode pegar também aviões e comparar, dá para fazer com 14 jatos, enfim, uma tragédia que aconteceu ontem aqui nos Estados Unidos. 3.140 pessoas mortas, segundo a Universidade Johns Hopkins. E o pior, Megali, que não é só isso. Tivemos também recorde de contaminados. Mais de 220 mil pessoas contaminadas em um único dia. Pior, também, o maior número de internados. 105 mil pessoas internadas aqui nos Estados Unidos. A situação é complicadíssima, principalmente porque faltam lugares em UTIs, ainda mais em cidades pequenas, cidades menores, cidades rurais. 5% apenas a capacidade que sobrou de UTI nesses lugares. Em cidades maiores, há um número maior de ocupação, claro, dos hospitais que são grandes, tem lá 100 milhões de habitantes, mas ainda tem 15% de vagas nesses locais. Mas, enfim, há uma situação, nesse momento, bastante complicada. Os Estados Unidos passam pelo pior momento da pandemia agora, e hoje deve ser aprovada aqui no país a vacina da Pfizer-BioNTech. O FDA reúne o seu conselho logo mais aqui em Nova York, é muito cedo agora, são 5h39 da manhã, mas é bem provável que anuncie a liberação da primeira vacina emergencial. E a partir daí, amanhã, como autoridades já falaram, em 24 horas vai começar a vacinação aqui nos Estados Unidos. Ontem o Canadá anunciou o início da liberação da vacinação da Pfizer-BioNTech. É o terceiro país, depois da Inglaterra, o Bahrein, agora o Canadá. E, se tudo correr como planejado, os Estados Unidos deve ser o quarto país a entrar nessa sequência. Megali, vamos ver o que vai acontecer. A expectativa é muito grande para essa vacina começar a ser dada aqui nos Estados Unidos. Agora são assustadores esses números, hein, Barão? Você está mantendo a família em casa aí? Como é que você está protegendo os seus? Rapaz, é máscara direto, né? Ontem nevou aqui em Nova York pela primeira vez. A gente saiu fazer reportagem aqui no meio da neve em Nova York. Foi a primeira vez que nevou, a criançada viu e tal. Mas ficar em casa o máximo possível, evitar qualquer tipo de contato, né? Eu só saio de casa, bem sinceramente, para fazer reportagem, né? Até comida a gente pede aqui, supermercado, tudo online, e a criançada está indo para a escola. É isso, Megali, se proteger o máximo possível, porque infelizmente a gente está vivendo um momento muito, muito delicado aqui nos Estados Unidos. E assim, mesmo que a vacina seja aprovada hoje, até que a população inteira seja vacinada vai demorar, né? Se fala até o meio do ano que vem. Enfim, eu acho que sempre serve de alerta também para o Brasil. A gente não está passando por um momento tranquilo, né? Então serve de alerta o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos nesse momento também para quem está ouvindo a gente no Brasil. Ô Barão, um clássico da reportagem de Nova York nessa época do ano é a matéria sobre as vitrines de Natal, que são verdadeiras obras de arte. São coisas assim realmente espetaculares. É da Macy's, da Saks Fifth Avenue, das grandes lojas da Quinta Avenida. É uma coisa assim de encher os olhos, emocionante mesmo. Para ver vitrine tem que ter gente na rua olhando a vitrine, né? Se a gente der uma volta pela Quinta Avenida agora de noite, a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar aquela decoração bonita, aquela efervescência, a gente circulando? A decoração tá por lá, Megali. Agora não tem gente. Nova York virou uma cidade do interior. Não vou comparar com Ouro Fino, a sua cidade natal, mas eu vou te falar, até porque Ouro Fino é uma cidade que tá num momento bom aí, hein? Tá virando polo, tá virando polo regional. Mas a Nova York, infelizmente, está muito distante daquela cidade que você morou, do que eu conheci. É uma cidade praticamente vazia. Nova York não tem mais aquela efervescência dos filmes, que você não conseguia andar na calçada porque você era atropelado pelo vai e vem das pessoas. A cidade está muito vazia, muito triste. Você andar pelo centro aqui de Nova York, de Manhattan, na região ali da Times Square, da Quinta Avenida, enfim, você tem movimentação, as pessoas muitas estão trabalhando, mas esqueça aquelas imagens de Natal, do filme Esqueceram de Mim, sei lá, não tem aquela realidade, não existe mais aquela efervescência de Nova York, pelo menos nesse momento em que a pandemia está pegando pesado aqui nos Estados Unidos. Quem pode estar se protegendo o máximo possível
E Nova York é um exemplo muito claro disso. Você tem salas e mais salas à disposição para alugar, muitos comércios fecharam, se fala em 15% dos restaurantes aqui do país que não vão voltar a abrir, ou seja, é um momento bem complicado, está se discutindo mais uma vez um pacote de estímulo à economia aqui nos Estados Unidos que não sai, mas enfim, é um momento difícil e tomara que hoje seja o dia da virada com a aprovação da vacina da Pfizer-BioNTech pelo FDA, a gente vai continuar acompanhando ao longo do dia. Sheila, eu estou fazendo o curso de filosofia do Instituto Universal Brasileiro por correspondência. Se uma cidade prepara uma decoração bonita de Natal e não tem ninguém para ver, essa decoração existe? Olha, é existencial. A filosofia maravilhosa de Luiz Megali. Exatamente. O Barão, ontem eu estava conversando com um correspondente do Band News TV em Genebra, Jamil Chad, e o Jamil trazia a informação do relatório, aquele relatório que é divulgado a cada semana ou a cada 15 dias pela Organização Mundial da Saúde, e os dados eram assustadores em relação a alguns países, entre eles Brasil e Estados Unidos, exatamente. O Brasil, o país com maior taxa de novos casos da Covid-19, e esse relatório mostra um crescimento de 35% no número de novos infectados pelo novo coronavírus no Brasil, ou seja, o maior número no mundo de novos casos. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, também a OMS fez um alerta falando sobre o aumento considerável. Então, estão na lista Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Itália, de novo, né? E há alertas especialmente feitos ao Brasil e aos Estados Unidos. No caso do Brasil, uma preocupação com a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Aí nos Estados Unidos, qual é, digamos assim, o epicentro da doença? Você falou recentemente a região da Califórnia, mas como é que está isso? Está pulverizado? Como é que está, Barão? Completamente pulverizado, Sheila. Diferente da primeira onda, onde Nova York foi epicentro, a situação aqui foi muito complicada. Nova York não é definitivamente o epicentro agora da pandemia, mas como está pulverizado, o que aconteceu? Cidades do interior, cidades rurais, no Texas em especial, mas enfim, outras localidades aqui dos Estados Unidos, Oklahoma, Tennessee, onde até então não tinha onda nenhuma, também estão sendo atingidas. Então, não tem estrutura nessas cidades, não tem hospitais de grande porte nessas cidades. Então, é o país inteiro. São centros urbanos, mas também áreas rurais que estão sendo atingidas agora. A Califórnia é o estado que mais tomou medidas restritivas, né, determinando lockdown, determinando toque de recolher. Em Ohio também tem toque de recolher, mas é o país como um todo, Sheila. E a situação é mais grave ainda em locais onde não tem uma estrutura de grande cidade. Por isso, cidades do interior agora, e áreas rurais, têm 5% apenas de leitos de UTI. Resumindo, é o país inteiro que está sofrendo nessa nova onda, segunda, terceira onda, como você preferir chamar, e esse número assustador de 3.140 mortos em apenas um dia. Muito bem. Barão, proteja-se aí, um beijo para você. Até logo mais no Band News Station. É bem possível que antes do Band News Station a gente entre, Megali, se houver aprovação da Pfizer-BioNTech aqui nos Estados Unidos. Não tem uma hora específica, é muito cedo como eu falei, agora são 5h46 aqui em Nova York, mas se tiver qualquer novidade a gente entra no ar ao longo da programação da Band News FM. Bom trabalho para vocês, até mais tarde. Tomara que venha logo, né, essa notícia, inclusive. Tomara. Valeu, Barão.